Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2024. O título desta série de lições é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista dessa série de lições é o pastor Silas Queiroz. E chegamos hoje na lição de número 3, que tem por título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O textual está no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16, e nos diz: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Já a verdade prática nos ensina: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto de Ruth, capítulo 1, versículos do 6 ao 8, depois do versículo 14 ao 19. Acompanhe a leitura, por favor. Então, se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela. E, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisto. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Meus irmãos, segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar a proposta de Noemi. Segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. Terceiro, refletir a respeito da convicção de Ruth: O teu Deus é o meu Deus. Queridos irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo, na descrição deste vídeo. Vamos então para o comentário. Introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora, vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra: Ruth, Noemi e Boaz. Meus irmãos, normalmente quando temos lições bíblicas que se referem a um livro da Bíblia ou livros, como é o caso desse trimestre, normalmente a sequência é bem conhecida de todos nós. A primeira lição, na primeira lição nós temos assim uma visão geral de como é o livro, e depois a cada lição nós vamos estudando uma parte daquele referido livro. E nesse trimestre não será diferente. Nesta lição nós estaremos
dando uma olhada no início ali da história de Ruth, que está contido ali no seu livro, principalmente com o objetivo de extrair lições importantes para as nossas vidas, para a vida da igreja na atualidade. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. Meus irmãos, conforme podemos observar aqui no livro de Ruth, e também o comentarista já fez menção disso, esse livro, ou a história deste livro, gira em torno principalmente de Noemi. Noemi é a personagem principal deste livro, acompanhada ali de Ruth e também de Boaz. Então, toda a história gira em torno dessas três mulheres, mas tendo Noemi ali como protagonista. E conforme também apresentado pelo comentarista, este livro nos apresenta uma comunhão maravilhosa entre essas duas mulheres. Comunhão esta que muito pode ensinar a cada um de nós a respeito de como deve ser a vida do verdadeiro cristão. Que possamos estar atentos, meus irmãos, a cada uma das lições extraídas deste importante livro bíblico. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um exemplo, é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Meus irmãos, abnegação significa desprendimento e altruísmo, que é onde a pessoa renuncia a benefícios próprios para poder favorecer a outra pessoa. Como nós veremos durante todo esse trimestre, Ruth renunciou a tudo aquilo que ela tinha na sua terra, relação com a sua parentela, segurança no meio do seu povo, os seus deuses, e decidiu acompanhar a sua sogra rumo ao desconhecido. A jovem moabita resolveu enfrentar qualquer dificuldade que lhe cruzasse o caminho, tão somente por conta da sua fé no Deus de Israel, fé essa recém-adquirida, e também em relação à sua fidelidade à sua sogra. Vejam então como a fé no Deus Todo-Poderoso pode fazer grandes e profundas mudanças na nossa vida. A palavra-chave para esta lição é amor. Chegamos agora ao tópico 1, que diz: a proposta de Noemi. Subtópico 1, uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço. Meus irmãos, conforme mencionamos em lições anteriores, nessa época em que essa história ocorreu, as mulheres eram totalmente dependentes dos homens no que diz respeito à questão da subsistência, ou seja, coisas para comer, para beber, para se manter em vida. Mulheres não tinham, vamos dizer assim, permissão para trabalhar fora. Então, todas as mulheres precisavam ser sustentadas ou pelos pais, pelo pai no caso, ou pelo marido, ou pelos irmãos. Elas não tinham autorização para gerar dinheiro, gerar renda. Então, como o comentarista pontuou, quando Elimeleque pegou sua família e saiu de Belém de Judá e foi para os campos de Moabe, ele era o responsável por prover os alimentos e a segurança que a família necessitava. Porém, quando ele veio a falecer, essa responsabilidade foi transferida para os seus filhos, que eram homens. Eles passaram então a ter a responsabilidade de trazer alimentos, de trazer provisão para a família. Porém, logo após a morte de seu pai, os dois filhos de Noemi casaram-se. Sendo assim, é natural nós entendermos que Noemi passou a morar com pelo menos um dos dois filhos, porque os dois se casaram e certamente um dos dois deve ter recebido sua mãe na sua casa para poder receber o sustento para a sua vida. A Bíblia não menciona isto, mas este entendimento pode ser facilmente
considerado tendo em vista que os filhos não iriam deixar a sua mãe desamparada numa terra estrangeira. Porém, aconteceu mais um infortúnio, mais uma tragédia, porque os 2 filhos de Noemi também vieram a falecer. E quando isso aconteceu, as 3 mulheres ficaram desamparadas, porque não tinha ninguém, nenhum homem que pudesse trazer para elas ou prover tudo aquilo que elas necessitavam para continuar vivendo, continuar com vida. Então percebam que essas 3 mulheres estavam completamente desamparadas. E para resolver o problema, como nós vimos ali na leitura bíblica em classe, Noemi resolveu voltar para para Israel, para a terra ali de Belém de Judá, porque ela tinha ouvido que Deus havia enviado pão para o seu povo. Então ela resolveu, como ela estava numa situação de desamparo ali nos campos de Moabe, ela decidiu voltar para a sua terra e naturalmente as suas 2 noras inicialmente tentaram segui-la. Mas Noemi, conforme nós lemos também no texto, provavelmente achou injusto levar suas 2 noras consigo, sendo que ali na terra de Moabe elas teriam, quando elas voltassem, né, para a casa dos seus pais, elas teriam novamente toda a provisão, toda a segurança, todo o apoio familiar que elas necessitavam, inclusive para recomeçar a sua vida através de um novo casamento. Então, no nosso entendimento, Noemi não achou correto que as suas 2 jovens noras a seguissem para Israel, sendo que elas tinham uma grande oportunidade de recomeço de vida se elas retornassem para a casa de seus pais. Inclusive, essa oferta nós lemos ali na leitura bíblica em classe, quando Noemi fala para suas noras voltarem para a casa das suas mães. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. Meus irmãos, essa informação passada pelo comentarista é bem difícil de nós comprovarmos através de algum material de apoio. Mas isso que ele diz faz muito sentido, até porque, segundo o novo dicionário bíblico do Champlin, o significado dos nomes seriam: Malom significa doentio e Quilion significa fracasso. Sendo assim, os teólogos associam, né, o que aconteceu com os 2 filhos de Noemi, justamente que o que aconteceu com eles estava relacionado aos seus nomes, e por conta, conforme o comentarista mencionou, pode ser que os 2 tivessem alguma situação adversa desde o seu nascimento. Então, mas, repetindo, essa informação não pode ser assim comprovada com algum texto bíblico, com alguma informação ali nas Sagradas Escrituras. Tudo isso são conjecturas, são pensamentos e teorias dos teólogos. A vida de Noemi, que significa agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, ou seja, amargosa. Meus irmãos, esta série de tragédias que ocorreram ali sobre a vida de Noemi causaram-lhe muita dor, pelo que nós vemos ali nas páginas das Sagradas Escrituras. Inclusive, ela até pensou que foi a mão do Deus de Israel que pesou sobre ela, trazendo todas essas dificuldades, todas essas tragédias que alcançaram a vida dela enquanto ela estava ali na terra de Moabe. Ela pensou até que tudo aquilo era Deus, sobre todos aqueles acontecimentos, Deus era o responsável por tudo aquilo. Vamos ler o texto ali de Ruth, capítulo 1, versículos 19 ao 21, na Almeida Revista e Corrigida. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado, percebam, grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Nota então que Noemi acreditava que todas aquelas tragédias
alcançaram a vida dela por conta da ação do Deus Todo-Poderoso. Mas, queridos, nós precisamos mencionar que a Bíblia não menciona em nenhum momento que foi a ação de Deus, a ação direta de Deus sobre a vida daqueles 3 homens que lhes causaram a morte. É verdade que a Bíblia nos fala que tudo o que acontece está debaixo da vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva? Deus permite que muitas coisas aconteçam, mesmo que não seja do desejo do seu coração que aquelas coisas aconteçam. Isso, então, é o que nós chamamos de vontade permissiva. As tragédias que acontecem no mundo, as grandes calamidades, tudo isso acontece debaixo da vontade permissiva de Deus. E, conforme mencionamos, a Bíblia não nos traz nenhuma indicação que aquelas tragédias, aquelas mortes ocorridas ali, foram resultado da ação direta de Deus. Então precisamos tomar bastante cuidado quando nós explicarmos isso para os irmãos, para não parecer que foi ação direta, porque não tem nenhuma referência na palavra de Deus a respeito dessa ação direta. No meu entendimento, essas fatalidades ocorreram provavelmente como resultado de colheita daquilo que aqueles homens plantaram. Conforme mencionamos numa das lições anteriores, alguns teólogos acreditam que a posição de Elimeleque saindo ali de Israel para ir para a terra de Moabe foi uma espécie de rebeldia contra as ordens do Deus Todo-Poderoso. Pois ao invés de eles enfrentarem aquela situação na terra na qual Deus havia levado a cada um deles, ou seja, confiado na provisão de Deus, confiado no socorro de Deus para as suas vidas, alguns teólogos acreditam que pelo fato de Elimeleque ter levado a sua família ali para os campos de Moabe, representou ali um ato de rebeldia contra Deus. Mais uma vez, nós não temos informação direta a respeito disso nas Escrituras, porém, uma parte dos teólogos pensa e interpreta desta forma. Então aqui fica essa opção para os queridos irmãos professores meditarem e pensarem e discutirem com os seus alunos. Subtópico 2, tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Meus irmãos, já temos repetido isso muitas e muitas vezes durante as ministrações das aulas. O próprio Senhor Jesus Cristo mencionou, ou não apenas mencionou, ele afirmou que no mundo nós passaríamos por aflições. Esse texto está ali no Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículo 33. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Percebam então que essa afirmação de Cristo nos mostra que ninguém está isento, ou seja, ninguém é um super protegido de Deus que não vai passar por aflições, de forma nenhuma. Todos nós passaremos por aflições, e essas aflições na vida do cristão fiel, que fique claro para os irmãos, na vida do cristão fiel, as aflições elas têm fins didáticos, ou seja, as aflições têm por objetivo nos ensinar alguma coisa e também fazer com que nós cresçamos na maturidade. Então, na vida do cristão, as aflições elas têm por objetivo nos fazer crescer na presença de Deus, crescer na fé, crescer na confiança, crescer na humildade, enfim. Todas essas aflições são permitidas por Deus para o nosso bem. Inclusive, Paulo diz, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, as aflições estão incluídas nessa questão de todas as coisas. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Meus irmãos, autopiedade e autocomiseração são praticamente a mesma coisa, significando sentimento de pena ou de dó por si mesmo. E em relação à demonstração da tristeza por parte de Noemi, a Bíblia é clara quando menciona que ela, quando chegou ali
em Israel juntamente com a sua nora, pediu para que as pessoas não lhe chamassem mais de Noemi, mas sim passassem a lhe chamar Mara, amarga, justamente por conta da profunda tristeza que ela estava sentindo no seu coração. Mais uma vez, o cristão não está isento, irmãos, de passar por momentos de tristeza. Mas conforme a própria Bíblia Sagrada nos diz, o choro, aleluia, pode até durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. Meus irmãos, na realidade, no meu entendimento, a decisão de Noemi em voltar para Israel era uma questão de sobrevivência, ou seja, conforme já tratamos nessa lição, com a morte do marido e com a morte dos 2 filhos, elas não teriam mais condições de se sustentar a si próprias. Então elas precisavam de uma solução. Então, no meu entendimento, era natural que Noemi resolvesse voltar para Israel, porque lá ela poderia ser ajudada pelos seus parentes, mesmo que ela entrasse em algum campo para catar os rabiscos, ela teria uma oportunidade maior ou uma possibilidade maior de continuar viva naquele lugar. Então essa, no meu entendimento, seria a decisão mais acertada que ela poderia tomar. E é verdade também que na posição de sogra ou na posição de matriarca, ela exercia o papel de liderança naquela família, pois não tinha mais nenhum homem ali que fizesse parte dela. Então, realmente, o que o comentarista pontuou faz bastante sentido, pois foi Noemi quem resolveu voltar para Israel, no esforço para a solução do problema de falta de alimento. Então, realmente, foi um ato ali de liderança daquela brava mulher. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Meus irmãos, conforme acabamos de mencionar, a situação dessas mulheres era crítica porque elas não tinham sustento. Então, essa decisão de Noemi estava ligada à conservação da vida delas. Era um ato, vamos dizer assim, não vou dizer um ato de desespero, mas nós podemos entender que aquela decisão seria a única decisão mais plausível, mais inteligente que Noemi poderia tomar na sua vida. E corroborando, ou seja, confirmando o que o comentarista mencionou, ela não se rendeu a um desânimo, ela não se rendeu à profunda tristeza, ela não se rendeu a um quadro depressivo e angustiante, mas para salvar a sua vida, salvar a vida das suas noras, ela decidiu se mover ali dos campos de Moabe, voltando ali para a terra de Israel. Subtópico 3, sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Meus irmãos, pelo que a história bíblica nos dá a entender, Noemi não atribuiu às suas noras nenhum tipo de culpa em relação à morte dos seus filhos. Depois da grande tragédia ocorrida na vida de todas elas, Noemi desejava que as suas noras realmente pudessem recomeçar a vida. Acredito que para ela não fazia sentido levar as suas noras, suas jovens noras, que eram viúvas, para a terra de Israel, para uma terra estranha, sendo que ali nos campos de Moabe, elas teriam todas as oportunidades possíveis para ter um bom recomeço de vida, inclusive contraindo ali um novo casamento. Vejam então o posicionamento justo ali de Noemi em relação às suas duas noras.
Ela não queria acrescentar mais sofrimento ainda à vida daquelas duas moças, né? Duas jovens viúvas, duas jovens senhoras que eram viúvas, e decidiu liberá-las para que elas voltassem à casa de seus pais. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Na verdade, meus irmãos, a história bíblica nos dá a entender que realmente Noemi não usou de joguinhos emocionais com as suas noras. Ela foi completamente justa e sincera. Bom, as dificuldades aconteceram comigo, pode ser que ela tenha pensado, mas vocês duas ainda têm uma oportunidade de recomeço. Mais uma vez, essa atitude de Noemi nos mostra, né, como era sincera e justa aquela mulher, mesmo depois das grandes tragédias que aconteceram com ela. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Meus irmãos, infelizmente, vemos com muita frequência pessoas que gostam de manipular outras em benefício próprio. Pessoas que se dizem cristãs e têm esse tipo de comportamento mostram claramente que não têm desenvolvido em sua vida o que nós chamamos de fruto do Espírito. Pessoas que têm o fruto do Espírito desenvolvido em sua vida dificilmente usariam de um artifício desse de manipulação sobre a vida de quem quer que seja. Paulo afirma que nós devemos buscar, antes do nosso próprio benefício, os benefícios das outras pessoas. Esta é a expectativa da Bíblia para a nossa vida como servos de Cristo. Chegamos agora ao tópico 2, a convicção amorosa de Ruth. Subtópico 1, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para seu povo. Meus irmãos, temos aqui um ponto que eu acho importante nós considerarmos. No meu entendimento, o retorno de Orfa para a casa de seus pais não representava uma força moral baixa, mas sim que Orfa não tinha tido um encontro verdadeiro com o Deus de Israel. No meu entendimento, para ela não fazia sentido, já que a sua sogra havia lhe dado permissão, não havia sentido para ela, uma jovem viúva, sair da sua terra para ir para uma terra desconhecida apenas por conta do relacionamento com sua sogra. Diferentemente de Ruth, que havia tido um encontro impactante com o Deus de Israel, pelo que a Bíblia nos fala, Orfa não teve esse encontro. Então, para ela, não fazia sentido, já que Noemi havia liberado para ela retornar à casa dos seus pais, não fazia sentido ela acompanhar a sua sogra ali para a terra de Israel. Então, novamente, no meu entendimento, eu não considero isso uma força moral baixa, e sim que ela, Orfa, não teve assim aquele encontro impactante com o Deus Todo-Poderoso. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Queridos, conforme já mencionamos, estamos repetindo várias vezes, no meu entendimento, o fator que mais impactou a vida da jovem Ruth foi justamente o conhecimento do Deus de Israel. Através desse conhecimento, Ruth abraçou a fé no Deus Todo-Poderoso e decidiu cuidar da sua sogra. Ninguém pode negar que o amor de Ruth por Noemi teve um papel importante nessa decisão, mas, conforme já falamos várias vezes,
no meu entendimento, o fator principal, ou seja, a força maior que atuou sobre a vida de Ruth para que ela tomasse aquela decisão, foi justamente a fé no Deus que tudo pode. Através da fé no Deus poderoso, Ruth decidiu cuidar da sua sogra, não importando quais os tipos de dificuldades que elas enfrentariam juntas. Notem então que a fé no Deus Todo-Poderoso executou mudanças profundas no coração daquela jovem moabita. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Inclusive, Salomão nos traz um texto bastante interessante a respeito disso. Vamos ler o que está ali no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, na Nova Versão Transformadora. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Esse irmão que está mencionando aqui seria alguém que se coloca, que não é na realidade um irmão carnal, mas alguém que se coloca numa posição de irmandade justamente no momento de grande dificuldade. É na dificuldade, é na luta, é na necessidade que cada um de nós pode descobrir quem são os nossos verdadeiros amigos. Porque ser amigo na hora da bonança, na hora da fartura é muito fácil. Mas a verdadeira demonstração de amizade se dá na hora das dificuldades, quando alguém passa por uma calamidade e precisa da ajuda de outros. É nesse momento que as pessoas descobrem quem são os verdadeiros amigos. Subtópico 2, amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, conforme nós lemos agora há pouco. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Meus irmãos, já repetimos várias vezes que, no nosso entendimento, a principal ação ou o principal motivo que levou Ruth a tomar essas decisões que nós estamos estudando, foi a fé no Deus de Abraão. Porém, nós não podemos negar que Ruth precisava amar a sua sogra para poder continuar, para poder tomar aquela decisão. Notem que o comentarista mencionou que Noemi já estava idosa, ou seja, ela não teria condições de se manter, não teria condições de ir para os campos para poder colher, para poder trabalhar. Então, numa situação como essa, provavelmente Noemi passaria grande dificuldade mesmo voltando ali para Belém, para a terra de Israel. Então, a sua nora resolveu, por conta da sua fé no Deus de Israel e por conta do seu sentimento ali, vamos dizer assim, sentimento de responsabilidade para cuidar da sua sogra, ela decidiu estar com ela e tomou para si essa responsabilidade de cuidar de Noemi. E é interessante nós entrarmos num detalhe, porque nós não sabemos, porque a Bíblia não é clara, se foi por causa de Noemi que Ruth conheceu o Deus de Israel. Porém, nós vemos que, através da vida da sogra, Ruth pôde ser, de certa forma, influenciada na sua fé e no seu comportamento. Vejam, então, a importância que tem em nós demonstrarmos na nossa própria vida uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso e também termos não apenas palavras amorosas, mas atitudes que venham a demonstrar este amor do qual nós falamos. O importante não é apenas falar, mas viver a mensagem pregada. Ou seja, nós devemos pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Queridos, essa pergunta precisa ser respondida por cada um de nós. Sobre o tópico 3, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso,
que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Queridos, para aquelas duas mulheres não havia fantasias, apenas um futuro de muito trabalho se elas quisessem ter o que comer. Trabalhar na colheita dos rabiscos era a única oportunidade ou única, vamos dizer assim, opção. Não é, na realidade não era a única, mas era a única opção correta para aquelas duas mulheres quando elas acabaram de chegar ali da terra de Moabe. Inclusive, conforme nós já tratamos agora há pouco, pelo fato de Noemi já ser idosa, apenas Ruth foi para o campo trabalhar ali colhendo os rabiscos, porque sua sogra já não tinha mais idade para executar esse tipo de trabalho. E conforme o comentarista pontuou, essa questão já estava observada ali na lei de Moisés. Vamos ler o que está ali em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 22, na Almeida Revista e Corrigida. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então vejam que essa questão, dos rabiscos já estava prevista na lei de Moisés, para que os pobres e estrangeiros que fossem para Israel tivessem ali uma condição de conseguir alimentos de uma forma justa, sem precisar roubar, sem precisar nenhum outro tipo de ação, vamos dizer assim, ação que pudesse contrariar a lei de Israel. Então, essa opção foi deixada justamente para beneficiar essas pessoas pobres. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que deve ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Meus irmãos, sobre essa questão é importante nós observarmos o que acontece até nos nossos dias. As pessoas têm uma tendência muito grande de, quando recebem ajuda, se acomodarem. Haja vista o que nós temos presenciado aí no Brasil, quando as pessoas, muitas e muitas pessoas, não trabalham porque recebem ajuda do governo. Ou seja, ao invés dessas pessoas tentarem lutar para melhorar, para crescer de vida, elas se contentam com o pouco que recebem do governo e ficam ali vivendo uma vida, vamos dizer assim, uma vida sem progresso, uma vida ali praticamente apenas vegetando. E é nesse ponto que o comentarista deu a sua ênfase. Muitas vezes existem pobres porque eles passaram por alguma calamidade, passaram por alguma falta de recursos, mas são pessoas que têm o desejo de crescer, têm o desejo de evoluir, e para essas pessoas nós temos que ajudar, para essas pessoas o ideal seria nós darmos a elas todos os recursos que elas necessitam para que elas possam, por si próprias, lutar para crescer. Mas quando encontramos pessoas que estão procurando uma oportunidade de se encostar em outras pessoas, por exemplo, nas igrejas nós vemos, vamos dizer assim, eu não sei a porcentagem, mas igrejas, por exemplo, que dão cestas básicas, normalmente no meio daquelas pessoas que pegam as cestas, existem algumas pessoas que estão interessadas em apenas receber o benefício, mas não estão interessadas em lutar por sua vida, no que diz respeito ao crescimento econômico, enfim, melhoria da sua vida. Então são situações bastante tristes. Porém, a Bíblia menciona, meus irmãos, que essa questão da esmola é algo de suma importância na vida do cristão. Todo cristão precisa ter no seu coração o desejo e a liberalidade em repartir daquilo que Deus lhe tem dado com aqueles que não têm tantos recursos. Ou seja, a esmola precisa estar presente na vida de cada um de nós, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem servos de Deus. Inclusive, quando o Senhor Jesus Cristo trata ali do Sermão do Monte, que encontramos no Evangelho segundo São Mateus,
nós vemos ali que o ato de dar esmolas é tão importante quanto o ato de orar e também o ato de jejuar. Ali no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, nós vemos, por exemplo, do versículos 1 ao 4, o Senhor Jesus Cristo trata da importância de se dar esmola na vida do cristão. Já dos versículos 5 a 15, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da importância da oração. E já dos versículos 16 até o 18, o Senhor trata da importância do jejum. Então notem, dar esmolas, orar e jejuar. 3 bases, 3 pilares da vida do cristão. Então todos nós que somos servos de Deus, precisamos ter no nosso coração a liberalidade, o desejo de dar esmolas, de repartir com outras pessoas aquilo que nós temos recebido de Deus. Até porque tudo que temos não é nosso, é de Deus. Nós estamos apenas atuando como mordomos. Deus colocou em nossas mãos estes bens para que nós o administremos para Ele. E se nós fizermos uma administração medíocre, incorreta, Deus cobrará de cada um de nós sobre este posicionamento. Ruth trabalhou, e muito, nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Meus irmãos, o texto bíblico nos mostra claramente que a coragem de Ruth para o trabalho causou excelente impressão em todas as pessoas que a viam. E quando atentamos para os detalhes dessa história bíblica, nós podemos ver os detalhes dos atos de amor e os atos de cuidado que a nora tinha em relação à sua sogra. Chegamos agora ao tópico 3, convicção da mulher, o teu Deus é o meu Deus. Subtópico 1, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra uma profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Meus irmãos, eu estou sendo repetitivo sobre tudo isso, mas, conforme o comentarista pontuou, nós também acreditamos que a fé no Deus de Israel, ou a recém-adquirida fé no Deus de Israel, foi a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira força motriz, o verdadeiro motivo pelo qual Ruth decidiu assumir aquele posicionamento em relação tanto à saída de Moabe quanto ao cuidado da sua sogra. Não temos mais detalhes na história bíblica, mas pelas ações, pelas atitudes de Ruth, podemos concluir que esse encontro da Moabita com o Deus Todo-Poderoso foi profundamente transformador. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu os caminhos fáceis entre os belemitas. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Meus irmãos, aqui temos mais um ponto bastante importante a ser mencionado. Quando o comentarista menciona caminhos fáceis, talvez ele esteja se referindo à questão da opção que Ruth teria de se tornar uma prostituta. Conforme mencionamos, se eu não me engano, na lição de número 1, Champlin afirmou que esta era também uma outra opção para que as viúvas não morressem de fome, se tornar, infelizmente, prostitutas. Mas no caso de Ruth, ela não tomou o caminho mais fácil. Ela decidiu estar ali sob orientação da sua sogra, com toda a humildade. Se nós olharmos para o livro de Ruth, nós veremos que Noemi estava dirigindo a sua nora em todas as ações, em todos os passos. Tudo aquilo que Ruth fez foi debaixo da orientação da sua sogra. Então, a jovem moabita não decidiu tomar o caminho mais fácil, mas sim ela persistiu em estar ali sob orientação da sua sogra,
com toda a humildade. Subtópico 2, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Conforme já tratamos nessa lição, inclusive algumas vezes, essa é uma possibilidade. Mas mesmo que a fé de Noemi não fosse a razão principal da conversão de Ruth, certamente a fé da sogra teve influência sobre a vida da nora. Mesmo esta sogra ainda triste por conta de ter perdido o seu marido. Vale lembrar que pelo texto bíblico tudo indica que Ruth conheceu Noemi após a morte de seu marido Elimeleque. Ou seja, Ruth já conheceu a sua sogra numa situação de grande tristeza por conta da perda do seu marido. Em todo o tempo, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Queridos irmãos, idade avançada deveria ser sinônimo de maturidade e equilíbrio na vida das mulheres. Porém, infelizmente, nem sempre isso é verdadeiro, inclusive dentro das nossas igrejas. Inclusive, é muito triste o que Paulo menciona, inclusive falando a respeito de mulheres, que já deveriam ser mestres por conta do tempo na caminhada, mas, no entanto, eram apenas crianças, pessoas que não tinham o conhecimento da palavra de Deus, não tinham desenvolvido um nível de maturidade. Mas isso não é só apenas com mulheres. Muitos homens também estão nessa mesma condição. Entram no Evangelho, porém não se preocupam com a questão do aperfeiçoamento, com a questão do crescimento espiritual, como diz Pedro, né? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas entram na fé e estagnam, ou seja, não crescem nem na graça e nem no conhecimento, ou seja, estão perdendo uma grande oportunidade de desfrutar bênçãos tremendas encontradas na vida cristã, encontradas no meio daqueles que servem a Deus e querem realmente estreitar o seu relacionamento com o Todo-Poderoso. Então, essa questão das mulheres maduras, infelizmente, conforme já mencionamos, idade avançada não significa maturidade. Deveria significar, mas infelizmente não significa. Subtópico 3, sensibilidade sobre liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Queridos, na realidade, a mulher é mais sensível às emoções. A mulher é mais emocional, sendo que o homem é mais racional, ou seja, age de acordo com a razão, enquanto a mulher normalmente age motivada pela emoção. Mas notem que essa sensibilidade feminina em relação às emoções, no que diz respeito à parte espiritual, essa sensibilidade precisa ser treinada. Quando uma mulher atinge a maturidade espiritual e se deixa ser usada pelo Espírito Santo, essa mulher se torna uma arma poderosa nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Arma poderosa dentro do casamento, aonde quer que ela esteja, ela se deixa ser usada por Deus para trazer estabilidade, para trazer solidez, para trazer, vamos dizer assim, um sentimento ali de união, de comunhão entre as pessoas. Mas somente se ela já for madura e se deixar ser usada pelo Espírito Santo. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. Meus irmãos, aqui tem um ponto interessante a ser mencionado, que normalmente, pelo que a Bíblia nos mostra, as mulheres são mais dedicadas ao Senhor do que os homens. Inclusive, a Bíblia menciona nos textos bíblicos e a respeito de mulheres que suportavam, ou seja, sustentavam a Cristo e aos seus apóstolos com os seus próprios recursos financeiros.
Isso nos mostra a dedicação destas mulheres ao Senhor. Vamos ler o texto ali do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos do 1 ao 3, na Nova Versão Transformadora. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres, perceba, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, observe, e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Então notem que a mulher, ou as mulheres, elas têm a tendência de terem assim um envolvimento maior, uma dedicação maior em relação a Cristo e às coisas de Deus. E isso é de uma ajuda enorme em todo tipo de igreja, em todas as igrejas. Sem o apoio e a dedicação das mulheres, certamente muitos trabalhos, muitas igrejas iriam sofrer ainda mais do que já sofrem hoje. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Meus irmãos, o ponto aqui a ser destacado é justamente a respeito dessa questão do florescimento das mulheres sob uma liderança séria. Meus irmãos, é muito importante que nós tenhamos em mente que o desenvolvimento de uma pessoa dentro da igreja depende diretamente da ação da liderança dessa igreja. Se a liderança da igreja não estiver interessada no desenvolvimento dos seus membros, dificilmente esses membros crescerão, dificilmente esses membros se desenvolverão na fé. Não estou dizendo todos, porque alguns eles são automotivados a buscar conhecimento, a buscar um crescimento, mas a maioria dos cristãos são ovelhas, precisam ser dirigidas, precisam ser guardadas, precisam ser alimentadas. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em vista. A maioria dos cristãos, para que tenham crescimento, precisam estar sobre uma direção, um ministério que dê importância a essa questão do crescimento. Caso contrário, será muito difícil para essas pessoas crescerem na fé e na maturidade cristã. Que a nossa oração, meus irmãos, possa ser que o Senhor levante líderes que estejam preocupados com o desenvolvimento dos seus liderados. Estamos chegando agora ao final da lição, vamos para a conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta, aquele amor que se dá para outras pessoas. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, nossa igreja local. Queridos, estamos encerrando mais uma aula, edição de número 3. Graças a Deus que estamos tendo condições de continuar com esse trabalho. Por favor, nos apresentem nas vossas orações para que o Senhor nos dê condição de continuarmos este trabalho para a glória do nome do Senhor. Querendo Deus, estaremos juntos na próxima semana para a lição de número 4. Graça e paz, que Deus os abençoe.